Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o nosso podcast, já falei, né? Finalmente Residente, em que a gente te ajuda aqui toda a galera médica a pensar em residência médica e carreira. Como que escolhe a especialidade, o que vai importar lá na frente. E hoje, aqui no nosso 5º episódio da 3ª temporada, John, do que a gente vai falar? Quem diria que ia Quem chegar? diria que chegaríamos Eita aqui? nós. Não eu, eita nós. Eita. Besta. Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre uma especialidade, agora uma subespecialidade muito interessante. A gente faz mó suspense, né? Como se não tivesse no título do podcast. Aqui eu me liguei. A galera já sabe do que Endocrinologia. Quem será agora? O que vai vir? Fala aí, Joana. Bota seu suspense aí pra galera. Ai, que besta. Depois de 3 temporadas, eu finalmente me liguei nisso. Faz sentido, né? É, né? Foi mal, galera. Todo suspense aqui. Mas sem mais delongas, estamos aqui com o nosso convidado, um querido aqui da Medway, Matheusito. Se apresenta, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus, sou endocrinologista, já apresento formação? Por favor, fala aí, fale sobre você, conte-nos um pouquinho. Bom, eu fiz faculdade em Minas, em Pouso Alegre, depois eu fiz residência de clínica médica na USP de Ribeirão Preto e depois fiz residência de endocrinologia também na USP de Ribeirão Preto. Menino, você fez em Pouso Alegre? Pouso Alegre. Caraca, Pouso pouca Alegre. gente conhece Pouso Alegre, né? Eu estudei com um rapaz de Pouso Alegre. De Pouso Alegre? Eu Jura? não zoava ele, a gente falava Pouso Alegre. Joana, tu é tão Pouso Alegre. Que Nossa, legal, nascido e mesmo, criado hein? em Pouso Oxi. Alegre. Que isso? Ai, meu Deus. Cada um que me vem aqui logo pela manhã, pelo amor de O Deus. John tá descontando hoje que vocês vão ouvir o próximo episódio? Próximo episódio 6º, né? O John passou uma vergonha. Então já tô aqui criando suspense pro próximo. E o John tá querendo descontar em mim hoje, porque a gente deu uma sacaneada nele ontem. Mas enfim, Justo. voltando. Hoje então vamos conversar de endócrino, Matheus. E acho que a ideia aqui é entender muito... Eu queria entender primeiro um pouco de por que endócrino. Da onde que você escolheu endócrino. Se foi uma coisa que você já estava pensando. E deve ter gente que está ouvindo a gente que é do 5º, do 6º ano, que talvez já pense em endócrino e a clínica é um meio de chegar lá. De novo, né, John? Não falem isso na entrevista, nunca. Pelo amor de Deus, gente. Sem crianças. Não. Por favor. A clínica é seu objetivo, a endócrino é um segundo objetivo. Mas tem gente que já tá ali, né? Já sabe o que é endócrino, já curtiu. Rodou é uma especialidade que algumas pessoas têm muito contato na graduação. Eu tive bastante contato, rodei no endócrino bastante tempo. Tive a certeza que eu não queria, então isso também pode acontecer. E tem gente que talvez seja já residente de clínica, já esteja ali, já sabe o que é clínica e está pensando já numa sub. Então, como é que você escolheu? Te digo ainda, é uma das mais desejadas e mais difíceis de entrar. É mesmo. A concorrência é alta para endócrino. Cada vez mais, a galera tem passado alguns anos para entrar, né? Tive 2 grandes amigos que tentaram 2 ou 3 anos para entrar na endócrino. É verdade. Bom, então, na verdade, assim, quando eu estava na faculdade, a única certeza que eu tinha era que eu queria clínica médica. Legal. Essa era a única certeza. E eu acho que desde quando eu entrei na faculdade, desde quando comecei ali o pré-internato, eu já tinha certeza que eu queria clínica. Sempre detestei cirurgia, né? Somos 2. 3, eu acho. 3. Você no início queria a cirurgia. Queria. Nossa. Não, Até cirurgia, metade depois. jamais. Eu também, jamais. Então, assim, era a única certeza que eu queria. Inclusive, na faculdade, a matéria que eu mais gostava era nefrologia. Tanto que minha ideia inicial era fazer clínica médica, que eu sempre gostei da clínica, e depois a ideia era ir para nefrologia. Embora eu tenha gostado de endócrino na faculdade, nunca não me chamou tanto a atenção quanto a nefrologia. E aí eu prestei clínica, fiz clínica, que era o que eu queria e tal. E aí, ao longo da residência da clínica, eu estava muito na dúvida sobre o que fazer. Tanto que chegou no final do R2 eu ainda não sabia, eu estava na dúvida entre nefro e endócrino, que aí eu passei a gostar de endócrino durante a residência de clínica, e aí fiquei nessa dúvida, tanto que no final do R2 acabei prestando nefro e endócrino. Em alguns lugares eu coloquei nefro e outros endócrino. Ah, legal. E aí você acabou decidindo por endócrino? Por endócrino. Por quê? Por que você começou a gostar de endócrino ao longo da residência? Certo.
Bom, eu sempre gostei, assim, dessas áreas mais sistêmicas. Aham. E eu acho que pensando nisso, sem querer puxar, assim, pro meu lado, mas eu acho Pode que puxar. Todo mundo faz endócrino... isso. Tá permitido. Justo. Aqui não tem isso. Aqui não Não. tem filtro aqui. A gente Tem o jabá critica aí. quem a gente não gosta. Quem não, a especialidade. A gente Perfeito. elogia quem a gente gosta, a gente bem parcial. Cada um tem o direito de vender o próprio peixe. Por A favor. gente não vai te calar. Perfeito. Muito misturado esse meio. Certo. Então, assim, eu sempre gostei dessas áreas mais sistêmicas, então acho que por isso que minha paixão sempre foi nefro e endócrino. E aí uma coisa, algo que me ajudou a decidir foi o estilo de vida. Eu lembro que eu até conversei com uma R+ minha, que ela também estava na mesma dúvida que eu. E aí ela virou pra mim e me perguntou, qual que é o tipo de vida que você quer ter? E aí, quando ela me perguntou isso, meio que fez com que eu pensasse, poxa, eu gosto de nefro, mas eu prefiro uma vida mais ambulatorial, com menos emergência, então... eu acho que o que pesou a escolha pro lado da endocrinologia foi o estilo de vida, porque eu sou uma pessoa, eu gosto mais de ambulatório, eu não gosto tanto de hospital, de emergência. E querendo ou não, nefro é uma área que tem mais, Muito né, hospitalar. muito hospitalar, exatamente. Acordar às 5 da manhã pra passar a visita no Agudos. Exatamente. Transplante lá, ó, torando a qualquer momento. Exatamente. Essa é a vida, né? E assim, e aí, quando ela me perguntou isso, eu parei e pensei, poxa, eu gosto de nefro, mas eu gosto mais de ter Eu gosto uma mais de qualidade mim, não é? Exatamente. Exatamente. Bem isso mesmo. Nossa senhora, nefro é uma que eu também não considerei. Não, é uma baita. É É uma uma baita baita. especialidade. Baita. Eu Acho também, difícil. eu acho que eu faria nefro se eu, na sub da clínica, assim. Só que é pesado. É tipo pesado. hemato, assim, sabe? É. Não é tão pesado quanto hemato, eu acho. Mas eu acho que tá no top 3 de residências de clínica pesadas, assim. Sim. No sub de clínica. Então teve essa questão da vida mais tranquila, mais tranquila entre aspas, né? Ambulatorial. Ambulatorial, trabalhar mais em horário comercial, né, digamos assim, Previsível, né? é. Previsível, Legal. exatamente. E ter um Legal. controle maior sobre a própria agenda, a própria rotina de trabalho e tal. Legal, legal. E aí, como é que é a residência de endócrino em si? Na residência de clínica, eu imagino que você tenha rodado em alguns estágios de endócrino, né? Uhum. Até pra você ter entendido que era isso que você gostava. Mas a residência de endócrino em si, como é que é? Só ambulatório também? Tem interconsulta? Tem estágio em UTI? Não sei, eu tô aqui querendo entender. Tem o básico da residência. Não, tô zoando. É só ambulatório? É que nem quando só o pessoal pergunta. ambulatório ou UTI? Ô, John, você só trabalha na Medway? É. É só isso que você faz? É só isso. Aqui, ó, suando. Só isso. A cara de cansado. Quem tá vendo no YouTube É. tá vendo aqui a cara de cansado. Né, gente? Então, bom, eu vou falar sobre a residência de endócrino da USP de Ribeirão, Legal. porque outras eu acredito que sejam um pouquinho diferentes. Eu faço paralelo com a da Unicamp também, que eu Maneiro. conheço. Perfeito. Boa. Então, assim, lá em Ribeirão, na residência de endócrino, a gente passa nos ambulatórios. É claro que o carro-chefe da residência é a parte ambulatorial. Só que além dos ambulatórios, a gente tem uma enfermaria também, que é um diferencial. Eu acredito que algumas residências acabam não tendo enfermaria de endocrinologia. Então lá a gente tem essa Legal. enfermaria também e a gente roda 4 vezes no ano, durante um mês, na enfermaria. Ó. Né? Que aí a gente lida com os pacientes internados, pacientes que, né, internaram para pré-operatório, para operar hipófise ou tireoide, etc. Ou mesmo paciente para fazer algum teste da endocrinologia. Então tem essa parte de enfermaria e a gente tem também a parte de interconsulta, que é um estágio, inclusive, muito legal, que aí é quando as outras especialidades, por algum motivo, precisam da endocrinologia e a gente faz essa interconsulta para as outras áreas. Uhum. Em relação a plantão mesmo, no R3 a gente dá plantão de clínica médica lá no hospital, mas isso todos os residentes da clínica, né, do R3 de clínica, entram na escala desses plantões. Então, para quem escolhia o endócrino, esses plantões, eles eram uma tortura, a gente odiava esses plantões, mas felizmente eram poucos no ano, 10 plantões no ano, já que dividia com todas as outras especialidades, R3, e só no R3. No R4 eu já não tinha mais plantão. Bom, em relação à rotina, carga horária, a gente praticamente trabalhava de segunda a sexta, e aí só quem rodava na enfermaria, só quem estava no estágio de enfermaria que tinha que passar no final de semana também.
Quem não estava na enfermaria era só mesmo durante a semana. E em relação a plantão de endócrino, na USP de Ribeirão tem uma coisa, eu não sei se em outros lugares tem, mas era algo que eu achava até que era brincadeira, que não existia, mas na verdade existe, que é um plantãozinho que eventualmente a gente dá na endócrino, que é quando a gente está investigando hipoglicemia. Então existe um teste, que é o teste de jejum prolongado, que aí a gente deixa o paciente em 72 horas, em até 72 horas de jejum, para para flagrar essa hipoglicemia. E aí, lá em Ribeirão, os nossos chefes, eles têm o hábito de colocar um residente para ficar vigiando o paciente. Legal. Que imprevisível colocar um residente pra esse tipo de trabalho. Quem poderia esperar? Eu não imaginaria. Achei que era o interno. Ah? Podia ser o interno também. Concordo. O interno grita qualquer coisa. Eu concordo. Plenamente. Poderia, Deveria ser o interno. Então, assim, é o único plantão, tirando esse plantão da clínica, dentro da endócrino seria o único plantão, mas que ocorre muito raramente. É só quando tem uma investigação de hipoglicemia, só quando a gente precisa realizar esse teste de jejum prolongado, que aí sempre tem que ter um residente 24 horas ali com o paciente, né? Nossa. Seja de dia e de noite. Mas isso é raro. O paciente fica 72 horas sem comer? No máximo 72 horas. Na maioria das vezes, o paciente faz hipoglicemia antes. Tá. Mas a gente espera até 72 horas. Vocês acham isso bonito? Olha, Eu eu não tô aguentaria. chorando aqui. Se eu tu comi tivesse um em uma hora. insulinômetro, tu ia falar de outro jeito. Exato. Tá bom, justo, Mas é justo. interessante até porque, assim, esse teste é justamente para a gente garantir que o paciente não vai ingerir nenhum medicamento, não vai provocar sim. uma hipoglicemia factícia. Porque quando legal. de fato é insulinoma, ele faz hipoglicemia muito rápido. Então, Interessante. por isso que esse que é o papel do residente, vigiar o paciente. Que legal. É legal, mas é sofrido. Sofrido. E como que é é a mesma coisa da Unicamp, também tem enfermaria, tem um estágio bem interessante, inclusive para terapêutica, para poder exercer alguma teste terapêutica, né? Muito que precisa de uma estrutura mesmo que o ambulatório não oferece apenas, né? E também muito forte em ambulatório, né? E aí lá eles também faziam, eu não sei se vocês faziam no USP Ribeirão, até a próxima pergunta é como que é dividido os anos, assim, os estágios entre os anos. Mas eles cuidavam da parte de neoplasia endocrinológica também toda. É uma característica da endócrino cuidar disso, não ser da onco também, né? Me conta aí, como é que foi dividido o teu programa? Certo. Bom, lá é assim, existem os grandes ambulatórios. Então, por exemplo, toda segunda-feira é ambulatório de diabetes. Toda terça-feira, ambulatório de osso. Quarta e quinta tem um ambulatório de endocrinologia geral. E aí na quinta também existe um ambulatório de endocrinologia infantil. E sexta-feira existe um ambulatório de tireoide que intercala com o ambulatório de neuroendócrino. E aí, ao longo do R3 e do R4, a gente, de uma maneira geral, passa em todos os ambulatórios, em menor ou maior quantidade, dependendo do estágio. Mas, de uma maneira geral, nesses grandes ambulatórios, principalmente o ambulatório de diabetes, que é na segunda, e o de tireoide e neuroendócrino, que é na sexta, a gente sempre passa. Todos os residentes estão escalados para esses dois ambulatórios, principalmente o ambulatório de sexta-feira. E um detalhe que eu acho interessante, assim, lá em Ribeirão, é que existe uma intersecção grande com o pessoal da endocrinologia infantil. Então, lá, os residentes da endocrinologia adulto rodam também, passam também nos ambulatórios de endocrinologia infantil e vice-versa. E a gente tem reuniões em comum, então isso é interessante, porque a gente tem uma visão, assim, um pouco mais ampliada da endocrinologia como um todo. Legal. Seja na pediatria ou na parte de adulto. Legal. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer. Eu tenho um contato muito próximo também com um amigaço meu que está fazendo endócrino na USP, Pouso São Paulo. Alegre? Não é de Não é de Pouso Pouso Alegre? Meu Deus do céu. Poxa. Não, eu vou te falar, tu tá zoando, ele é do Acre. Do Acre? Juro pra você. Então, galera do Acre que tá ouvindo aí, está falando, né? Não é de Pouso Alegre, é mais longe, bem mais longe. E ele fez graduação comigo lá no UFRJ. E ele tá agora fazendo endócrino na USP São Paulo. E eu vejo muito ele, eu não tenho muita noção do programa em si, mas ele tem muita carga teórica, muita aula que ele ministra, aula que os outros residentes ministram. Eu tenho, não sei se isso é um perfil exclusivo da USP São Paulo, acredito que não, mas
existe essa pegada muito acadêmica, de publicar muito caso. Então também tem muito acho que a USP São Paulo também tem muito essa questão da oncoendócrino. Tem muito NEM internado. Não sinto carioca, tá falando NEM. Tem muito NEM internado. E é aí, difícil, NEM, cara. É difícil. Pô, eu até hoje não consigo decorar os tipos de NEM e o que tem. Decorei pra residência, então decorem. Quem vai fazer prova tem que saber quais são as NEM 1, NEM A2, NEM 2A, NEM 2B, Shrubbles. Mas... Cara do Matheus olhando, matadinha. Matadinha. Não sabe nada, vocês. E queria saber se não de Ribeirão, e talvez na Unicamp, talvez também tenha uma noção aí, mas como é que é essa parte acadêmica de estudo? É valorizado ou não? Uma coisa que... Perfeito. Não, é extremamente valorizada. Legal. Tanto que a gente tem aula, tem discussão de artigos de segunda a quinta. Nossa E Senhora. eventualmente sexta também, mas de segunda a quinta a gente tem sempre uma aula que a gente ou discute um artigo, ou apresenta alguma coisa nova, ou uma aula. Então, essa parte acadêmica é extremamente valorizada. E uma coisa, um detalhe que eu acho interessante também é que lá em Ribeirão a gente sempre discute todos os casos com o preceptor. Então, isso é bem interessante, que eu acho que algumas residências acabam não discutindo. O residente tem mais liberdade para tocar um ambulatório, digamos assim, e só discute quando tem dúvida. Por um lado, isso é bom, que o residente ganha autonomia, mas por outro, eu acho interessante você ter alguém ali disponível para discutir, destrinchar os casos com o residente. E isso é uma coisa que lá em Ribeirão a gente tem. Esse negócio eu acho que, de maneira geral, toda grande residência acaba tendo muito contato com o preceptor, né? Esse lance da autonomia é um negócio muito interessante, por quê? Porque às vezes você tem uma autonomia, mas você acha que tá voando e tá fazendo um monte de cagada. Exato. Né? E aí você tem um caso complexo, porque é um hospital terciário, então chega um perfil de paciente extremamente difícil, né? Extremamente selecionado, já não é o que tem da prevalência geral da doença na população. E tá lá o residente sozinho, tipo... Então eu acho que é um perfil interessante, quando vocês forem escolher a residência, saber qual que é a presença do preceptor dentro da tua formação. Porque você não tem maturidade, não é um R3 de endócrino, que é um outro universo, totalmente. Até mesmo um R4, para alguns casos, de ter essa autonomia e exercer ela respeitando tudo que tu pode extrair de potencial daquele caso, sabe? Então, eu acho isso extremamente positivo. Na residência, eu acho extremamente positivo. Sim, e eu acho assim que é um grande diferencial, porque infelizmente a gente sabe que por aí existem várias residências que têm um serviço de residência só para aproveitar da mão de obra barata. E aí acaba não valorizando essa parte acadêmica. Então eu acho que é algo que tem que pesar na escolha. Tem que, como o Jona falou, eu acho que tem que escolher aquela residência que valoriza a parte acadêmica. Eu acho que é fundamental. Total. Boa. E até porque endócrino tem muita sub-área, né? Eu queria até te perguntar isso. São 2 anos de endócrino, certo? O pessoal tá ciente aí. 2 de clínica, 2 de endócrino. Existe um R5? Já tá... Porque cada vez mais na clínica a gente vê isso, né? Tipo, cardio, por exemplo. Cara, você tem R252, né? Sim. O cara tá mais tempo de residência, muitas vezes, do que de própria graduação. Então, como é que tá funcionando? É fellow, é R5? Já tem essa subespecialização? Porque eu conversando até com esse meu amigo, eu vejo muito essa questão de subespecialização, entre os preceptores e entre os assistentes. Então, tem alguém que é especialista de tireoide, tem alguém que é de, sei lá, neuroendócrino, tem alguém que é de endócrino gineco, que é uma coisa também que flerta aí com outra área, né, até que é a gineco. Como é que é isso? Então, realmente existe essa divisão, mas até então não tem, assim, um R5. Então, Legal. Normalmente a pessoa acaba fazendo um fellow ou até mesmo uma pós-graduação em determinada área. Legal. Então, por exemplo, a pessoa escolhe tireoide e aí vai fazer uma pós-graduação. Pós-graduação, assim, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado nessa área de tireoide e acaba virando especialista, subespecialista naquela área específica. Uma área mais de pesquisa, às vezes, né? Legal. Exatamente. Quando eu tava na residência de clínica, a gente fazia ambulatório de tireoide, né? Que coisa difícil. Difícil, sabe por quê?
Porque o paciente ele não tem um nódulo, ele tem 8 nódulos. E ele tem que falar, é 2,2 por 2,7 por 4,8. Aí você acompanha um prontuário de 6 anos, e ele fez 715 ultrassons, e você vai acompanhando a evolução e tendo que registrar o 8º nódulo, os 8, para acompanhar. E avaliar o crescimento desses nódulos, Avaliar se o cresceu, se não cresceu. Mano, eu acho Tem que copiar. muito difícil. Aliás, eu acho que da clínica, as suas dúvidas eram as duas mais difíceis de toda a clínica, né? O que também é uma parte do perfil do endocrinologista. Eu acho que até queria te ouvir. O que você via em você ou nos seus colegas? Qual era o perfil do endocrinologista? E eu tenho a sensação de ser alguém que gosta muito de estudar e que... Não que isso... Acho que a clínica tem muito esse perfil, né? Acho que dependendo aí da especialidade, você tem que estar muito atualizado e eu tenho a sensação de que você, assim como alguns perfis da clínica mais e outros menos, mas você saca muito do que está ali. E não que alguma especialidade não saca, deixa eu me refazer. Mas você meio que é o médico desse paciente, ponto. Então o paciente tem ali algumas comorbidades que ninguém vai saber colocar a mão e às vezes nem o endócrino geral vai saber. É uma coisa mais do especialista daquele ponto de não sei o que, dependendo da raridade da doença. Pelo menos é isso que eu via muito na USP. Então, acho que tem muito essa questão de ser o médico do paciente. O único médico do paciente, às vezes. Rola isso? Sim, rola. E eu até vejo isso como uma vantagem, porque quando é uma área, uma doença que todo mundo coloca a mão, acaba que, em vez de ajudar, bagunça. Uhum. Então, por um lado, eu acho isso interessante, que aí você maneja, né, sem interferência, sem eventuais erros, assim, de colegas que também não têm a obrigação de manejar algo que acaba sendo mais específico. Não sei por que você tá falando isso, eu manejo em sonhoterapia também. Socorro. Justo. Socorro, Deus. Socorro. Você dorme à Ele noite, desregulou tudo. Não fazendo hipoglicemia grave e tal, e nem muitas hiper. Já tá melhor que muita gente, né? É isso aí. Mas e aí a gente tem, então, essa questão e o perfil de maneira geral, como é que é? Então, eu vejo assim, eu acho que quem escolhe endocrinologia, que é uma área com menos emergência, uma área mais ambulatorial, é uma pessoa assim que gosta de fazer ciência, não que as outras áreas não gostem, mas é que eu vejo assim, outras áreas, o perfil do residente é aquele perfil de pessoa mais prática, mais pragmática, mais resolutiva. Eu acho que na endocrinologia é aquela pessoa que gosta de sentar, de pensar, olhar para esse exame, para aquele, pensar nos diagnósticos diferenciais. Como, né, na maioria das vezes não existe uma certa urgência, né? Claro, existem as emergências endocrinológicas, mas de uma maneira geral não tem. Então a gente tem tempo para pensar sobre aquele diagnóstico, sobre as possibilidades, sobre a melhor conduta. Então eu acho que o perfil do endocrinologista é mais esse perfil de querer fazer ciência, enquanto que outras áreas é aquele, normalmente, assim, são pessoas mais práticas, mais objetivas, mais resolutivas, que precisam ali resolver o problema do paciente imediatamente. Boa. Legal. Diz uma coisa, Matheus. O caso mais marcante da minha residência foi um caso endocrinológico, já te conto. Mas eu quero saber qual foi o teu. Olha, Da residência. o meu, da residência de endocrinologia foi um caso, uma mulher, uma senhora que internou para fazer uma cirurgia, era uma acromegalia, e aí a gente sabe que os pacientes com acromegalia, eles têm um risco cardiovascular elevado, e aí essa paciente no pós-operatório já estava de volta na enfermaria, ela acabou evoluindo com uma parada cardíaca, ela voltou, porém ela ficou sequelada. E foi um caso que me marcou porque eu tive muito contato com a família e com a própria paciente, e ela ficou assim, anos. Eu lembro que um ano, isso foi no meu R3, no R4 ela ainda estava viva, porém extremamente sequelada. Então foi um caso que me marcou porque a cirurgia tinha sido bem sucedida, né? E aí, né, se não fosse essa intercorrência, provavelmente ela teria ficado bem. Sim, bem. Total. Acho que não sei, mas no ambulatório, você hoje faz ambulatório, né? Uhum. O perfil de paciente é um perfil mais grave, é um perfil mais tranquilo,
Não sei, tô pensando aqui na minha mãe. Minha mãe acompanha com endócrino, minha mãe acompanha com osteoporose. Acho que eu falei muita questão do ninguém mete a mão, mas talvez essas coisas mais comuns, todo mundo meta um pouco a mão, né? Porque ela já foi tratada pela gineco, que tem uma noção boa, mas por uma série de outros médicos que talvez não sacassem tanto da osteoporose assim. E agora ela tá com endócrino, tá sendo excelente, mas imagino que seja um perfil de paciente um pouco mais tranquilo. Claro que vai ter câncer, vai ter outras doenças mais tristes, com histórias piores, mas de uma maneira geral, eu imagino que não. É por aí? Exato, é exatamente isso. Então, quando a gente sai da residência, a gente sai acostumado com casos mais graves, mais complexos, ainda mais porque os grandes serviços concentram esses casos mais difíceis. Então, quando a gente sai, a gente até assusta no primeiro momento, porque onde estão os pacientes graves, né, com doenças mais complexas? No dia a dia, é muito mais tranquilo, são casos mais simples. É claro que vez ou outra surge um caso mais complicadinho, mas de uma maneira geral, dia a dia, são casos extremamente tranquilos, mesmo quando vem um câncer de tireoide, que é algo extremamente comum, mas a maioria das vezes, felizmente, é um caso mais tranquilo, de melhor evolução, melhor prognóstico. Ah, legal. O que é o dia a dia, assim, do consultório de doença? De doença. Bom, o dia a dia... Sem doença, não sei também, né? Deve ter gente que procura sem nada. Boa. Vamos falar sobre medicalização social agora. Olha o preventivo. Exatamente. Vamos lá. Bom, de doença, obesidade, eu acho que hoje acaba sendo o carro-chefe. Legal. E a tireoide. E diabetes, mas eu acho que gira em torno de obesidade e tireoide, principalmente nódulo de tireoide, porque hoje em dia, por conta do acesso fácil ao ultrassom, muita gente acaba fazendo ultrassom sem necessidade, porque a gente sabe que não existe indicação de screening, né, de uma maneira geral, para câncer de tireoide, mas muita gente acaba fazendo e acaba descobrindo nódulo. Então, vem para o endocrinologista um nódulo que foi descoberto, né, sem necessidade. Eu fiz. Ultrassom sem necessidade. Fiz, mas eu tava no 5º período da faculdade. Eu era a cobaia. A caloura, não. Eu era cobaia. Não tinha nada, graças a Deus. Eu tava com medo. Eu falei, mano, vai vir um nódulo. Eu não sei o que eu vou fazer com esse trem. Exato. Exatamente. E um outro perfil de paciente que procura um endocrinologista hoje em dia é gente que vai para querer fazer a rotina. E a gente sabe que não existe bem essa indicação assim de rotina, mas muita gente chega querendo isso. Eu acho que muitas pessoas hoje em dia têm um conceito até errado da endocrinologia. Eu acho que muitos acabam achando que é algo até estético também, né? Sim. Infelizmente. Então, infelizmente acaba tendo esse público também. Pessoas que não têm doença, não teriam motivo para procurar o endocrinologista, mas procuram por essas questões cada vez mais absurdas. Não. Que bomba, que bomba. Não, mas peraí. E a galera chega falando o quê? Que é rotina? A galera falou, eu vim... Para fazer um check-up hormonal. Sem queixa, sem nada. Sim. Um check-up hormonal. Exato. Gente, graças a isso. Você já fez um check-up hormonal, John? Eu? Não. E nem precisa. Eu tô na dúvida se ele não fez mesmo, pela cara que ele fez. Você acha que eu não sou natural? Eu acho que tem bomba aqui, olha pra mim. O chassi de grilo. Chassi de grilo. Isso aqui é a primeira temporada do podcast. Foi. O ortopedista, né? O querido nosso veio aqui e falou que eu tive chassi de grilo. Eu fiquei um pouco... Talvez eu não durma desde essa época, mas tudo bem. A gente Que terapia. Anos de terapia. Fazer um check-up. Acho que vai. O que a galera acha? Que tá com os hormônios desregulados? Tem alguma queixa? Ou tem algo por trás disso? Bom, exato. Então, assim, eu acho que, infelizmente, hoje em dia, eu acho que a endocrinologia e a dermatologia, eu acho que são as duas grandes áreas da medicina que estão infestadas, não sei se talvez seja o termo apropriado, mas acredito que sim, por charlatões. Então, infelizmente, tem muito médico charlatão que acaba inventando doença e inventando desordens hormonais, e aí as pessoas, por não entenderem, acabam seguindo esses médicos charlatões, que na maioria das vezes têm um bom discurso, né, são convincentes, e aí essas pessoas recebem essa falsa informação e ficam com isso na cabeça e procuram o endocrinologista com esse conceito completamente equivocado.
Isso é gravíssimo, né? É algo que a gente, como sociedade médica, tinha que tomar alguma medida para não, acabar com esse negócio, né? Porque realmente rola muito. Eu acrescento até, você falou endócrino e dermato, acho que a Nutro tá cada vez mais também sofrendo com isso, né? E muita gente que se diz endócrino, se diz dermato, se diz Nutro, na realidade fez um curso específico de qualquer coisa, assume esse título sem ter o título de fato. Não sei, eu imagino que na Nutro isso rola muito, né? Não, perfeito. Nutro é muito comum. E que coisa, né? Isso é uma tendência, né? Então, por exemplo, é muito sedutor você ser visto, sentir cuidado, e esse é um discurso muito associado, né? E é muito doido porque há uma relação de confiança sem desconfiança do médico, da relação com o médico. Exato. Então, você tem ali o título de médico, e o que acontece? Você tem 80% da confiança da pessoa na tua mão ali, que você pode utilizar com qualquer intenção possível. Isso é muito grave em relação a isso. Mas também é uma tendência dentro da própria medicina, em função de que hoje a gente tem um mercado no qual a gente tem um número de vagas gigante, de pessoas que querem se posicionar no mercado, de pessoas que sim querem qualidade de vida. Hoje todo mundo quer qualidade de vida. A medicina deixou de ser uma operação de sacerdócio há muito tempo já. Eu acho que as últimas gerações deixam isso muito claro, como a gente pensa de uma forma geral, né? E as pessoas vão acabando se conectando em margens também fora da carreira acadêmica mais clássica, né? E acaba dando espaço em relação a isso, sabe? E é muito doido, vocês estão escolhendo especialidade, de vocês saberem que dentro da sua carreira tem uma coisa que se chama uma remuneração emocional. E a remuneração emocional é muito relacionada à forma como você se sente com o que você pratica, entendeu? Então, cuidado, porque isso é uma via muito tranquila para você ter um dinheiro fácil, mas no fim das contas você tem que entender, será que o teu valor entregue para o paciente e o teu valor percebido, que é a forma como você se mostra ao seu paciente, elas estão ancoradas? Porque o charlatanismo é muito disso, né? Exato. Valor percebido lá em cima, por marketing, por bom discurso, por boas roupas, pela forma como se projeta, né? Como ele quer ser percebido. Mas chega no valor real, o que tem por trás do que você está indicando ali? Tem um curso? Qual é a evidência? E ainda entra também muito de fazer... não, é porque os médicos querem esconder, a gente está com um negócio revolucionário. Cara, dá para ser um discurso extremamente perigoso em relação a isso. Entrou uma conspiração que está cada vez mais em voga, né? Agora o que gera conspiração, a galera, não, mas... Então é isso mesmo, a gente viu muito isso até na era de vacina, né? Na questão de vacina. Rolou muito esse discurso, mas... Um monte de terapias, né? Tipo, exato, de terapias extremamente... sem evidência científica. Exato. E eu acho que, assim... desculpa te interromper, João. Não, que isso, por favor, pode seguir. E eu acho que, infelizmente, esses charlatões, eles acabam encontrando um terreno relativamente fértil, porque as pessoas, de uma maneira geral, hoje em dia, estão desesperadas para a resposta imediata, para uma medida, algo que vai resolver todos os problemas. As pessoas querem a todo custo a pílula da felicidade, da beleza, do emagrecimento e etc. Então essas pessoas aceitam, quando essas pessoas que estão dispostas a tudo ouvem um discurso, um profissional que fala que é possível, né, fornecer essas coisas que essas pessoas querem, então é um casamento perfeito. Então eu acho que a gente, como médico, a gente tem que trabalhar nesse papel de informação, a gente tem que lutar contra o obscurantismo, que infelizmente é algo que ainda é muito frequente na sociedade. Falou bonito? Pô, eu achei bonito. Não, mas totalmente, bate totalmente, né? Total. Porque é o que a gente tá vivendo hoje, assim. E cada vez mais a gente tem... o imediatismo é uma coisa muito presente na nossa sociedade, né? Sim. E isso acho que todo mundo já passou, rodando na clínica, na graduação. Quantos pacientes, ao invés de fazerem MEV, né? Mudança de estilo de vida, preferem um remédio. Ou pedem um remédio e falam, não, olha, tal coisa eu não consigo, mas o remedinho eu tomo. Aí você fala, filhão, não é bem assim. Né? Requer esforço, requer muitas outras coisas. E quando a gente... Acho que é exatamente o que você falou. O que é fácil vai... Ouviu, mãe? Ouviu essa? Tá
Tadinha da mãe. Cara, Mas é verdade. Cara, Quando eu chego, tem umas 7 pílulas diferentes. Cara, Exato. teve uma vez que ela foi no charlatão, bicho, ela estava tomando, tava com dor de cabeça. Aí eu, dor de cabeça eu sei. dor de cabeça, beleza. Aí, o que você tá tomando? Eu, tô passando no nutricionista e tal, passou uns remédios. Eu, posso ver? Pode, vamos lá. O que tinha lá? Tinha topiramato, sibutramina, tudo em dose, assim, 8 vezes maior do que a terapêutica de topiramato, assim, pra... Topiramato, sibutramina, tinha algumas ervas, X aí, sene, isso, aquilo. Jesus. Tinha um composto de 16 compostos com medicamentos, com antidepressivos, antiepilépticos, com inibidor de apetite, uma conjunção. E ela tinha que tomar, nessa sobredose, 4 vezes por dia. Que isso? 4 vezes por dia. Aí eu... Que absurdo. Aí eu falei, mãe, tu vai parar isso agora. Eu joguei tudo fora e falei, tu nunca mais vai voltar. E o correto seria ainda denunciar pro CRM esse tipo de prática, assim. Se quebrou o vínculo aqui agora, sabe? Caraca, John. Sim, é nesse nível, cara. Tá nesse nível. Não, é um absurdo. Uma vez eu peguei uma paciente, algo parecido. Ela tinha ido num médico, um médico entre aspas, né? Vamos colocar assim. Que tinha prescrito uma fórmula extremamente absurda, como essa que você colocou. E o pior é que a paciente, assim, por mais que eu explicasse que aquilo lá era um absurdo, a paciente ainda virou e falou assim, mas funcionou. Por fim, eu consegui convencê-la a jogar fora, mas aí a gente até volta naquele problema, porque as pessoas estão dispostas a correr qualquer risco de morte, mas para conseguir determinado objetivo. Que coisa, como se impacta diretamente a sua especialidade, né? Eu achei engraçado, você comentou algumas coisas quando a gente perguntou o que você mais vê, o que é o dia a dia, e você comentou obesidade. E eu não sei como é que tá agora, mas ao longo da graduação, eu estudei muito mais, tipo, tireoide, investigação de nódulo, do que uma abordagem adequada da obesidade. Hoje eu não sei, até porque na pediatria, né, a abordagem é um pouco diferente, mas no adulto eu não saí assim, sabendo exatamente o que fazer, tendo uma boa taxa de sucesso de tratamento dos meus pacientes com obesidade, ou sabendo quando encaminhar. Eu acho que isso é como a gente, às vezes, entra aí no bolo, né, de uma mudança do perfil de sociedade e tudo, mas que a gente ainda não tem olhado para isso com o cuidado que isso deve, que é o seu dia a dia. Exato. Que coisa. E assim, uma coisa que eu acho interessante, que foi algo até que eu aprendi ao longo da residência de clínica de endocrinologia, e eu imagino que seja um conceito que muita gente tem errado, é que assim, hoje se sabe que a obesidade é muito mais genética do que estilo de vida. Então, em outras palavras, é obeso quem pode e não quem quer. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem, né, boa parte das pessoas tem essa genética favorável à obesidade, e como a gente vive num ambiente obesogênico, né, haja vista o nosso estilo de vida, alimentação, fast food, etc. Então, essas pessoas que têm essa tendência genética a desenvolver obesidade, vão desenvolver obesidade porque nós vivemos nesse ambiente obesogênico. Então, a obesidade, sabe-se que ela é muito mais genética do que a escolha do paciente. E isso é uma coisa que muitos médicos, muitos profissionais acabam tendo até um certo preconceito, achando que é culpa do paciente. É o paciente que quis ser obeso por N fatores. E não é. A genética é muito mais importante, muito mais determinante no processo de obesidade. E respondendo a sua pergunta, Jô, realmente na residência a gente saiu com uma mão um pouco assim menor em relação à obesidade. A gente viu muito mais casos de tireoide, neuroendócrino e etc. Isso é algo que na USP de São Paulo eu acho que eles abordam mais essa parte de obesidade, e a gente acaba tendo um viés importante também, porque como na residência a gente lida mais com pacientes do SUS, pacientes que não têm uma condição financeira adequada, então a gente acaba ficando um pouco limitado em relação às opções terapêuticas. Perfeito. Porque a gente sabe que boa parte dos remédios, do arsenal terapêutico para tratar a obesidade ainda é inacessível para
boa parte das pessoas. Então, isso acaba fazendo com que na residência a gente não pegue muita mão, pelo público que a gente atende Interessante. nos Boa hospitais. ponderação. Sempre rola isso um pouco, né? A disparidade entre a residência e o dia a dia, de fato, da especialidade. Você, como clínico, deve ter visto isso, né, John? Eu, Sim. como PED, Total. no SUS, né? Totalmente diferente do perfil de paciente de consultório, às vezes particular, com poder aquisitivo maior. É interessante isso. Uma coisa que eu queria perguntar, a gente está perguntando bastante sobre inovações na área, assim, né? Então, eu vejo que na endócrino, por exemplo, quando eu entrei na graduação, a gente nunca discutia sobre inibidor de SGLT2, enfim, uma série de tratamentos que surgiram, alguns tipos de insulina, alguns tipos de controle também do diabetes. Como que você vê, assim, essa evolução da medicina dentro da endócrino, se ela está numa velocidade bacana, o que a pessoa que vai atuar agora na endócrino espera em relação a isso, assim, do ponto de vista de inovação? Certo. Bom, em relação à parte de DM2, diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, são as duas áreas da endocrinologia que vêm inovando muito, né? Até porque, até um certo tempo atrás, o arsenal terapêutico para tratar DM2 era muito restrito. Era o quê? Metformina, as sulfonilureias e tal. E hoje em dia vem surgindo cada vez mais medicamentos, e medicamentos extremamente promissores, medicamentos que melhoram risco cardiovascular, diminuem a progressão de doença renal. Então, remédios que chegaram para melhorar o prognóstico do paciente. Em relação ao campo da obesidade, a gente tem cada vez mais medicamentos que vem mostrando resultados excelentes, a ponto de tem um medicamento que está para sair no final desse ano ou ano que vem, que o resultado é comparável a uma cirurgia bariátrica. Caraca. Então, Olha a só. tendência dessa parte de obesidade, eu acredito que no futuro a gente vai conseguir ter resultados melhores e de uma maneira menos invasiva, né? Não tendo que submeter o paciente a uma cirurgia. Peço desculpa aos cirurgiões, né? Mas... Vai perder um pouquinho de campo, mas tá tranquilo. Mas justo. Legal. É claro. Prevalente também, né? Exato. É claro que isso, assim, né, no começo vai ter um custo elevado, Sim. né, mas é algo que com o tempo a tendência é melhorar e deixar acessível para todos. Interessante. Que legal, que legal. Ô, Matheus, e diante disso tudo, a gente comentou bastante, o John até falou no início, né, sobre a dificuldade que está sendo entrar na endocrinologia. Como é que você entende o mercado da endócrino hoje? Ele é um mercado que está saturado ou não? Acho que sempre é uma pergunta interessante para quem está querendo fazer clínica, até porque é uma residência tradicionalmente que forma muita gente, sempre tem muito clínico saindo. Então, para quem vai escolher a sub aí, pensa em fazer clínica e pensa em escolher a sub, isso é um aspecto interessante de se pensar. A galera tem que entender onde que ainda tem espaço, onde que não tem, onde que o oceano está mais azul. E na endócrino eu tenho essa dúvida. Até primeiro essa, daqui a pouco eu faço outra pergunta. Certo. Bom, é uma área que ainda existe campo. Legal. Né? Haja vista a prevalência de obesidade, de DM, né, de problemas na tireoide. Então, é uma área que tem campo, mas a gente tem que saber, quem quer ir para a área de endocrinologia tem que saber que vai lidar com esses charlatões, vai lidar com essas pessoas que chegam com um conceito extremamente errado em relação à área. Então, tem que estar pronto, assim, para a batalha. Mas... respondendo de maneira objetiva e resumida a pergunta, existe campo. Eu acho que é uma área que existe um bom campo ainda, e a grande vantagem em relação a nefro, por exemplo, é que na endocrinologia você tem uma certa autonomia, você não depende assim de um serviço para conseguir uma vaga de emprego numa clínica de diálise. Então acaba sendo mais fácil para você entrar no mercado de trabalho. Legal. Bacana. Agora eu fiquei com outras duas perguntas. Meu Deus, a gente tem que terminar esse podcast. Fica tranquilo, tá todo mundo com tempo. Tá todo mundo tranquilo. Pô, galera não tem que estudar agora. Não, vou fazer só uma. Não, tô brincando, faça. Não vou quem, fazer. Quem quer endócrino vai ficar puto comigo, pode fazer. Faz duas, faz três. Tá, primeiro mais rápido. Você falou um ponto importante que eu queria saber a tua opinião. Acho que isso é uma questão de opinião. Você considera hoje que entrar com marketing, em termos de Instagram profissional, se promover como marketing digital mesmo, é fundamental para ser um endocrinologista?
Olha, eu acho que, assim, não só para quem é endocrinologista, eu acho que a tendência hoje é os médicos cada vez mais usarem a rede social, e eu acho que é uma maneira até, assim, de lutar contra esses charlatões, porque os charlatões usam a rede social para espalhar notícias erradas, conceitos errados. Então, de repente, seja uma maneira para a gente montar uma frente de batalha, né? Para trabalhar, para informar corretamente os pacientes. Então, eu particularmente, eu ainda tenho uma certa dificuldade com rede social e tudo, mas eu acho que é uma tendência e que ainda não tenho assim, uma opinião se isso é algo bom ou ruim, mas eu acho que é algo que veio para ficar. E como os charlatões não vão deixar esse campo, vão continuar aí na internet, no Instagram, difundindo essas falsas informações, então eu acho que, bom, como eles não vão sair, então é justo que a gente entre para pelo menos passar informações corretas com base em evidência científica para a população, para os pacientes. Vamos fazer essa parte, né? Gostei. Não, isso é uma coisa, quando eu entrei na Medley também, eu tinha muita dificuldade de fazer story, de poder me comunicar e tal, porque eu tinha uma visão muito conservadora, assim, da medicina, assim, a respeito de achar, eventualmente, que às vezes falar ou me expressar por uma rede, alguma coisa, poderia, de alguma forma, ferir alguma coisa, assim, do tipo. E aí o Ale, que é o CEO aqui da Medley, um dos fundadores, ele teve um papo comigo a respeito disso, porque ele sabia que eu estava desconfortável, ele já me conhece há 1000 anos e tal. Aí falou, John, lance do valor real e do valor percebido. O que é o valor real? O valor real é a tua formação, é os teus ditames éticos, é quem tu é. E aí, a partir do momento que você tem esse valor real e você tem um valor percebido ancorado a esse valor real, melhor dos mundos. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem uma base boa, que tem uma formação boa, que tem uma ética bem apurada, um bom senso, e você vai divulgar a tua informação para as pessoas que precisam ouvir, que precisa chegar, né? O grande problema é quando tem esse gap no qual você promove o seu valor percebido muito além do seu valor real. Isso é a base do charlatanismo. Exato. E tem também a outra base, que é a base do conservadorismo de quem geralmente fica em ambiente universitário, no qual o valor real é extremamente alto, mas o valor percebido do ponto de vista para o cliente, para o paciente, de uma maneira geral, ele é muito baixo, porque eles não conhecem, a tua informação não chega até eles, entendeu? E assim, é uma tendência que, a partir do momento que rompe-se uma barreira, você tem que estar competitivo em relação a isso. Obviamente, com o teu valor real alto, com a tua ética alta, para não fazer nenhum tipo de divulgação antiética, mas, gente, tem que se adaptar, tem que fazer, porque agora é uma prática de mercado dentro do campo da medicina. As pessoas saíram da atenção da televisão e do boca a boca, né? Para começar a se alocar nas redes sociais. Eles consomem todo tipo de conteúdo. A grande questão, eu acho que a melhor forma de combater o charlatanismo é a gente começar a competir por esse tipo de atenção e informação, mas de uma maneira correta, entendeu? E não fugir, né? Oi? Podia ser uma das saídas. Então já que eles estão aqui, eu não vou me meter. Exato. Eu não quero fazer. Só que isso é também uma postura de luta, né? Sim. Não quero que isso aconteça, então eu vou conquistar o meu espaço aqui dentro. Acho louvável. Inclusive, acho bacana. Não, perfeito. Eu achei que essa pergunta ia ser rápida. Não, mas hoje a gente tá falando de coisas bem sensíveis, na Hoje a verdade. gente tá falando de coisas bem sensíveis. A terceira pergunta, na realidade, e última, era quando você se forma, né? Tem uma pergunta atrelada a essa. É uma pergunta habitual que a gente faz, que é quando você se forma, quais as possibilidades de trabalho e qual a remuneração que você pode esperar. E aí eu tenho uma percepção de que, até pela procura imensa, não é uma remuneração ruim, o endocrinologista ganha mal, né? Tem especialidades que trabalham muito e não ganham tanto quanto poderiam, não tem a percepção de ser endócrino, e a pergunta mesmo que eu queria fazer é por quê? Por que eu trago isso? Porque a gente sempre ouve assim, para fazer uma especialidade que pague bem ou que remunere bem, tem que ter procedimento. E eu queria saber, endócrino tem procedimento ou não? A forma, né, de resultado dentro do consultório é outra, tem muito a ver com o que a gente já conversou, da proporção que a endocrinologia está trazendo, de tipo de paciente que está trazendo. Queria saber sua opinião sobre isso. Foi muita pergunta junto. Foi. Eu tenho esse hábito. Perdão, galera. E termina com o teu signo, ascendente, hobby
E nome da mãe. O quê? Nome? Não, tô brincando. Não, eu falei, caraca, ascendente o quê? Essa outra eu não conheço. Então, eu também fiquei Lua? pensando assim, eu demorei pra... Eu também, Não. ascendente Vênus, Tô não zoando. sei. Responde só a Joana, tá? Justo. João, se eu não responder alguma pergunta, aí você... Não tem me problema, fala. me desculpa, fiz muitas perguntas. Não. A Marília Gabriela está envergonhada de mim. Bom, então assim, eu até brinco que procedimento na endocrinologia é glicosimetria capilar, né? É destro. Mas... Cara, que tem gente se contorcendo ouvindo isso agora. Exatamente. Mas assim, para aqueles que gostam de procedimento, existe a parte de punção de nódulo tiroidiano, de PAF. Então, alguns endocrinologistas acabam fazendo curso de ultrassom para praticar mesmo a punção. Na residência, a gente até passa nesse estágio, a gente faz algumas punções, mas eu pelo menos, não saí, acredito que meus colegas também não, a gente não sai do consultório, na residência, desculpa, preparado para fazer isso por conta própria. Então, quem gosta muito de procedimento, eu acho que a saída dentro da endocrinologia é ir para essa área de punção de nódulo tiroidiano, de realizar PAF, mas que aí seria interessante realizar um outro curso, né, uma pós, um fellow, para aprimorar mais nessa área. Então, assim, quando a gente sai da residência, o grande mercado de trabalho vai ser a parte ambulatorial. Só que, assim, no começo, a gente, infelizmente, acaba tendo que entrar nos convênios. O médico acaba tendo que atender convênio. E convênio é algo extremamente ruim. Só é bom para o dono do convênio, porque para o paciente que paga é caro. Sim. E para o médico também é ruim. Ruim por quê? Porque o convênio repassa muito pouco. E aí, para que o médico tenha um certo retorno financeiro, acaba tendo que atender bastante Sim. num tempo mais curto. E aí é algo desesperador. A gente acaba entrando no conflito, porque para ter um retorno financeiro tem que atender mais rápido, só que atendendo rápido a gente não exerce uma medicina de boa qualidade. Perfeito. Então, convênio é algo que está aí, eu acredito que infelizmente veio para ficar, mas é algo que no começo a gente tem que, infelizmente, trabalhar num convênio, mas a ideia é fugir dos convênios, porque aí pelo menos a gente consegue exercer uma medicina de melhor qualidade. Sim, perfeito. Legal. Perfeito. E quanto que a gente... exato. Opa. O João fez um gestinho aqui. Pergunta você. Deu uma travada aqui. How much? Olha, How much? How Em média, much? não obviamente que você recebe, Não é. mas Quanto que ele... Tá. quanto mais ou menos um É. recém-formado na residência pode esperar, olhando todas as variações, enfim. tá, eu tenho medo de desanimar os futuros pretendentes da endocrinologia. Por favor, a gente tá aqui pra ser honesto. Bom, gente, então assim, convênio médico é terrível. E o grande problema é que, na maioria, hoje, para você se cadastrar a um convênio é muito difícil. Então, o que acontece? Muito difícil. Tá muito assim saturado. Então, o que Eu que não cheguei a abrir consultório em nenhum momento. É. Não tinha nem essa clareza. então, é muito difícil. E aí, o que acontece? Os médicos acabam tendo que trabalhar para alguma clínica que é conveniada a algum convênio. E aí, o convênio já repassa pouco. Só que aí, a clínica ainda pega metade desse pouco que o convênio passa. Então, para vocês terem uma ideia, tem convênio que chega para o médico em torno de 50, 60 reais por consulta. Porque alguns convênios repassam 80, 100 reais, mas metade desse valor fica, de uma maneira geral, com a clínica. Então, acaba sendo mais ou menos essa média. Então, Ainda tem a clínica, é verdade. é um pouquinho Socorro. Socorro, desanimador. Deus. É isso aí. Isso é uma coisa importante o pessoal ter clareza também, porque fica, né, fazendo endócrino, todo mundo fala tanto. Sim. E acaba que tem aí alguns pontos de atenção que você trouxe aqui, né? O que a gente vai lidar, que tipo de paciente tá cada vez aparecendo mais. Sim. Que algumas vezes o dia a dia, né? Isso é habitual de todas as especialidades. Você não vai ver aquela raridade da raridade da Sim. residência, que no meu caso era o que era mais legal. Exato. Então, isso aí faz parte, acho que, de qualquer especialidade, não só Total. endócrino, né? Total. E eu acho que uma coisa que a gente tem que ficar atento é que muitas clínicas, elas estão interessadas, né? Elas querem receber do convênio e aí elas querem lotar a agenda do médico. E aí isso é uma coisa que a gente tem que impor o limite, porque uma vez, uma clínica aqui em São Paulo, a proposta era agendar 6 pacientes por hora. Imagina, 10 minutos para cada paciente. É uma coisa impraticável, isso não é medicina. E
E, infelizmente, tem colegas que acabam aceitando essa proposta de emprego, né? Afinal, se ninguém aceitasse, eles não iam propor isso. Então, é uma coisa que é uma outra luta que a gente tem que lutar contra esses empregos, essa exploração que essas clínicas fazem com os médicos. Legal. Nossa, eu não conseguiria, eu demorava uma hora fazendo a passagem. E eu também. Eu sou era assim muito também. lerdo, Nossa, gente. eu era lerda Meu pra Deus. escrever, eu Eu era lerda também. pra entender, pra quero lembrar fazer do os scores, paciente. quero falar, deixa eu fazer minha medicina ali, pô. Deixa eu falar de tudo e mais um pouco, pô. discutir sobre Falar com o o paciente. Exato. dólar com o paciente. Exato. É. Não, eu nem respondi essa proposta dessa clínica, porque eu achei, assim, muita cara de pau, assim, alguém Total. propor isso. Esse foi um podcast com, de novo, muitos pontos sensíveis e muitos pontos de, né, qual que é o nosso papel como médico, o que eu gostei. Eu também gostei. Achei muito bom, me Gostei, senti eu acho que... bem aqui. É. Acho que vai ser bem, não, me senti mal, mas, não, brincadeira, me senti ótimo, acho que foi um ponto, Bem uma de dar discussão voz a essa importante. discussão, assim, Exato. né? É. Porque assim, a gente tá quinto, sexto ano, que é a galera que tá ouvindo, eventualmente um residente de clínica que tá muito... Eu acho que o ambiente acadêmico, ele acaba sendo uma redoma de proteção em relação ao mercado. Só que quando a gente vai pro mercado e a gente tá exposto a esse tipo de prática ou pressão, a gente se desespera, porque a gente olha, eu não fui preparado para isso em nenhum momento, eu estava na redoma. Exato. De discutir artigo científico, de compartilhar caso, de ter tempo, por mais que seja corrido na residência, você tem um leque de possibilidades ali para poder priorizar um caso em relação ao outro e tudo mais. E você chega no mercado, é isso que encontra, né? Exato. É isso que encontra. Então, acho que é extremamente fundamental levar em consideração e assim, poxa, são super conservadores. Cara, tudo médico jovem aqui. Tudo médico jovem, olha pra gente, sabe? Só que, aí já expostos ao mercado e essas pressões, né? Então, Exato. é isso, gente. Não vamos enfeitar a noiva, é isso mesmo. É. E é isso. É isso. Mateusito, muito obrigada por ter vindo, por ter trazido essas discussões. Acho que foi bem rico. Acho que deu para dar uma noção bem grande da endócrina, do que é o dia a dia, do que é na residência. Acho que foi bem bacana. Você quer falar alguma última coisa? Não, eu que agradeço muito o convite, muito obrigado mesmo. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando e tal. E eu acho que, assim, a mensagem final, eu acho que é essa. Eu acho que a gente tem que lutar para exercer uma boa medicina, tentar manter a qualidade da medicina. E eu acredito que vocês que estão assistindo a gente estão justamente preocupados com isso, né? Porque vocês estão aqui porque querem passar uma boa instituição. Então, né, vocês querem ser médicos excelentes e aí vocês vão entrar para essa batalha junto com a gente. Então, acho que a mensagem final acho que é essa. Matheus, a gente deixa um espaço final para o convidado, eventualmente, se quiser deixar algum Instagram, algum meio de contato, faz aí o teu momento. Certo. Arroba ou não? Porque ele falou que não é muito... Não é muito... Se for só Ai. pessoal e coisa, também não precisa não, fica passar, à vontade. mas... Gente, eu tenho, mas eu não sei como é que eu passo, assim, eu não sei como é que tá no Instagram. Olha, esse é o primeiro passo que a gente vai ter que resolver pra questão do marketing, pessoal. Justo. Mas boa. Será que se procurar Matheus Salgado, talvez? Eu acho que tá DR, Dr. Matheus Salgado. Aham, Tá um pouquinho desatualizado, mas eu vou voltar a colocar as coisas. legal. Matheus com H? Com H, Matheus com Perfeito. H. E aí tudo junto. Matheus Salgado, aí fica com os dois S's. Até pro Boa. pessoal tirar dúvida também de residência, às vezes tem pessoal que procura. Nossa, estou super aberto, assim. Excelente, Boa, excelente. cara, boa. John, mais um. Mais um. Essa um. temporada, ela Essa está... temporada tá irada. Eu acho que foi a temporada que a gente tá mais aprofundando mesmo É. discussões, tanto de inovação quanto de temas mais sensíveis, assim. E acho que a gente já tá acertando na forma de explorar toda a análise potencial do convidado, assim. Tô estudando muito a Marília Gabriela. Ah, é? Nitidamente. It, claramente. Brincadeira. Ai. Então é isso, né? Semana que vem temos mais um episódio aqui do nosso Finalmente Residente. Toda quinta tá saindo um episódio novo. Cada vez a gente fala ou de uma especialidade, ou de uma subespecialidade, ou de alguma dica, alguma coisa aí da carreira médica em si, indo um pouquinho além apenas da residência. Então não perde. Se você gostou do episódio, você sabe de alguém que vai fazer endócrino, que está fazendo especialidade de clínica, ou que pensa fazer clínica e não sabe qual sub vai fazer lá na frente,
manda esse podcast. Onde é que a pessoa pode achar a gente, John? No @med.residência-médica e em Insta. qualquer reprodutor de áudio que vocês tiverem. Ou no Deezer, YouTube. Amazon, Spotify, Apple e também no nosso grande velho YouTube. É isso. É isso? Semana que vem estamos aqui. Né? Partiu? Boa demais, Chão. Foi ruim essa. A gente não bateu muito bem, não. Foi péssimo. Só quem tá no vídeo vai ter ouvido isso. Galera, beijo grande. Ah, último ponto. No nosso link aqui na descrição tem um link de um formulário para quem tá interessado. Cara, tem um tema para sugerir, tem uma coisa que quer perguntar, quer saber de alguma especialidade ou alguma sub que a gente ainda não falou, só comentar aqui que a gente vai avaliar aqui e a gente faz um podcast em cima disso. Tá com algum ponto de inflexão de carreira? Marketing, finanças, qualquer outra coisa? Coisa de carreira? Manda aí também no formulário que a gente vai olhar É e trazer as pessoas para discutir a respeito. É isso, ó. Beijo grande. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Valeu, Matheusão. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau.